Você já ouviu falar em EMDR, ou terapia EMDR? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje, tá? Antes da gente introduzir esse assunto, que também envolve cura, terapia dos traumas, eu queria explicar o significado dessas letrinhas aí, desse mix de letras. EMDR é uma abreviação da frase em inglês que significa dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. Então, essa abordagem terapêutica, ela foi descoberta pela doutora Shapiro, Francine Shapiro, né? Lá na década no início, lá no finalzinho da década de 90, né? Lá por volta de 1987, entre 79 e 87, ela iniciou os estudos e chegou a algumas conclusões nesse período. E consiste nada mais, nada menos do que estimulação de regiões, né, do cérebro responsáveis pelo trauma. Com essa estimulação de regiões específicas, a gente consegue trabalhar, né, com o reprocessamento dos traumas, certo? Em outras palavras, de uma forma simplificada, é isso. Porque o que acontece, né? Existe uma determinada região do cérebro em que os traumas são fixados. E essa região não se comunica com uma outra parte do nosso cérebro. E aí, com essa estimulação, que envolve estimulação bilateral, ou seja, o movimento dos olhos de um lado para o outro, com toque, né, com sensibilidade do toque e estímulos auditivos, a gente faz essa estimulação, que simula os movimentos oculares durante o sono, que ocorre durante o sono REM, que é o sono mais profundo em que a gente está digerindo, vamos dizer assim, as informações ao que a gente, né, tem que lidar com, que estão no nosso inconsciente. É ali que a gente digere tudo, né? Então, em linhas gerais, é isso que a terapia EMDR faz. Ela não é considerada uma terapia convencional, tá? Como aquelas que a gente conhece, que é falada, né? Que a gente fala, né, o tempo todo. Justamente por isso, porque tem uma região do nosso cérebro, porque a gente entende isso, tem uma região do nosso cérebro, o lado esquerdo, ele é o lado da linguagem, e é justamente esse lado que não se comunica com a região dos traumas, né? E aí justamente por isso que quando a gente fala de terapia falada, que ajuda muito, né? Ajuda bastante, mas ela não age diretamente no trauma, justamente por não haver essa comunicação de um lado para o outro do cérebro. A partir do reprocessamento e durante as fases de reprocessamento, durante essa abordagem, né? E digamos que essa abordagem ela tem 8 fases, são várias fases, né? Durante a gente não faz esse reprocessamento em todas as fases da terapia. A gente tem momentos em que a gente vai conversar, até para eu entender um pouquinho, para a gente trabalhar com conteúdos que aparecem durante o reprocessamento, mas os momentos em que a gente faz o reprocessamento não tem fala. Então, só para você entender como que funciona tudo isso. Para quem está chegando agora aqui no canal, eu sou Michele Ribeiro, eu sou jornalista e psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação, né? Atualmente, eu só trabalho como psicóloga clínica. E se você nunca passou por aqui e já ficou interessada no tema, enfim, já deixa seu like, se inscreva no canal, já compartilha esse vídeo e vamos embora. existe pessoa que não tenha um trauma, nem que seja mínimo,
todos nós, né? Basta a gente olhar lá para trás na nossa infância e ver a quantidade de coisas que fizeram com que a gente tivesse determinados comportamentos que se refletem hoje na fase adulta. Então, quando a gente fala de traumas, não são só traumas que envolvem acidentes, perdas muito violentas, né, ou até uma guerra, aquelas imagens da guerra que a gente vê, né, que ex-combatentes já passaram por esse tipo de situação. A gente está vivenciando atualmente a guerra lá na Ucrânia, né? Então, a gente não fala só desses traumas, ou do TEPT, né, que é transtorno pós-traumático, né, transtorno de estresse pós-traumático. A gente não está falando só disso. A gente também fala, quando a gente fala do trauma em si, de pequenos traumas, né? Quando, de repente, a gente viu um bicho e interpretou de uma forma, quando a gente é criança, a gente vê tudo gigante, né? Então, quando a gente escuta alguma situação de alguém, de um familiar, de um cuidador que é muito próximo da gente, que fala alguma coisa, que mexe com a gente fixa aquilo de uma forma, a gente interpreta. Enfim, tem muitas coisas que a gente não tem respostas hoje, né? E que justamente a terapia da fala, né? Quando eu falo terapia da fala, é TCC, é psicanálise, são várias outras abordagens, não alcançam. E não alcançam justamente por conta do que eu expliquei antes, né? Porque são regiões do cérebro onde essas memórias ficam localizadas que a fala não consegue alcançar. Então, a gente tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito é justamente ali que os traumas ficam registrados, em sua maior parte, né? Tem uma região específica ali, né? Que a gente tem umas imagens, estudos que fizeram com imagens do cérebro mostrando essa região super ativada, né? Quando acontece uma situação traumática. E aí, quando a gente faz essa estimulação dos dois lados do cérebro, é como se esses dois lados se passassem a se comunicar. E aí, um passa informação para o outro lado. E aí, o que acontece? Ativa o que a gente chama de redes de memória. Porque todo o nosso cérebro guarda memória, né? Então, ativa várias redes que vão fazendo com que a gente conecte uma memória na outra. E as coisas vão fazendo sentido. E não tem uma lógica, né? É o nosso cérebro, na terapia EMDR, quando a gente fala de estimulação, né, bilateral, que é, enfim, quando a gente fala disso, dessa estimulação cerebral e tudo mais, é o cérebro que vai falar e não a gente que vai falar, né? Então, geralmente a gente deixa a coisa fluir. O que apareceu a gente verbaliza, a gente viu, ok, e a coisa vai fazendo um sentido por si só, e as coisas vão ficando mais claras, e as coisas vão melhorando, as emoções vão melhorando, os sentimentos corporais também vão melhorando, aquela tensão, aquela dor, então tem uma melhora geral. E aí a gente pode falar efetivamente de uma cura do trauma. Justamente porque a gente é uma terapia que age direto no cérebro, entende? Então, por isso que a gente pode sim falar de cura, e a gente tem evidências científicas nesse sentido. E funciona, porque a gente ativa essas redes que não estão na nossa memória consciente, está no nosso inconsciente. E a fala não alcança, né? Coisas que a gente viu lá na infância que, se a gente fosse buscar na nossa memória, a gente não conseguiria, né? Então, ao mesmo tempo em que isso acontece, né, é uma terapia totalmente consciente. Não tem nada a ver com hipnose, não tem absolutamente nada a ver. E ela trabalha justamente com essa tensão dual, consciente, né, que a gente chama, é o consciente, do passado, do presente e do futuro. Então, assim, a gente tem consciência, se a gente for lá no passado, a gente tem consciência que a gente está aqui. A gente tem consciência que a gente está aqui. Então, e o tempo todo, o terapeuta do EMDR vai conduzindo o paciente a ficar no presente, a não sair daqui, né? Você pode ter emoções aflorando ali durante o reprocessamento e tudo mais, mas
é uma atenção dual, não tem consciência nenhuma, não tem estado alterado, não tem nada, é puramente consciência, e é o seu cérebro trabalhando a seu favor. Então é uma abordagem interessantíssima que só quem já passou por ela consegue compreender o quanto ela é real, né? E aí, assim, a gente tem um histórico de estudos científicos feitos em pessoas ex-combatentes de guerra, né, o TEPT, e tem uma funcionalidade até maior que determinadas, enfim, outras terapias, né, no caso, justamente por conta disso que eu expliquei antes, da fala e tudo mais, e ela potencializa, né, os efeitos até de medicação, enfim, né, então isso é importante. Então tem estudos, até vou ler aqui para vocês, tem estudos que foram feitos em vários tipos em vários sintomas, em cima de vários sintomas, né, e que tiveram resultados significativos. Então, só para a gente citar, né, algumas doenças e problemas que foram pesquisados em populações para o tratamento em MDR bem sucedida, a gente tem fobias, as fobias diversas, qualquer fobia de aranha, de barata, enfim, fobia, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, transtorno de apego, problemas de conduta e autoestima, dor e luto, transtorno de dismorfia corporal, disfunção sexual, pedofilia, transtornos psicóticos, dor crônica, enxaquecas, dor de membro fantasma, né, aquele membro que não tem mais, não existe, e sintomas físicos inexplicáveis pela medicina. Então, existem estudos científicos em cima dessas doenças e problemas. Pode ser conduzido tanto com crianças quanto adolescentes e adultos. Não tem restrição nesse sentido. Então, só mais um adendo aqui para vocês terem essa ciência, é que a terapia EMDR, ela é considerada um tratamento de trauma de nível A, recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Isso aí foi uma recomendação feita em 2013, para crianças, adolescentes e adultos. Assim como a TCC com foco em trauma, a terapia EMDR visa conduzir a perturbação subjetiva e fortalecer cognições adaptativas relacionadas ao evento traumático. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você não esquece, né? Você tem a memória do trauma, você não vai pagar que nem borracha, né? Mas ela vai ficar mais, sabe, aquela vivência. Vamos pensar num trauma mais forte, em que a pessoa fica revivendo a situação, né? E isso acontece principalmente em eventos muito impactantes. Então ela fica tendo ou sonhos recorrentes, a gente também trabalha em cima disso, ou ela fica vindo flashes assim de forma consciente na memória dela, de forma repetitiva daquilo que aconteceu com ela, né? De tão traumático que foi. Então é justamente aí que a gente vai trabalhar, né? E aí o que acontece? Com essa abordagem, a pessoa passa a ter uma memória não muito viva. Então, existe, ela lembra que aconteceu, mas fica distante e sem aquela carga emocional pesada e sem os sintomas do corpo. Então, aconteceu. Aí, quando a gente pensa nessa pessoa falando desse trauma depois da terapia, aconteceu tal coisa, como se a gente estivesse contando alguma coisa para alguém que viu na TV e não te impactou tanto. Vamos fazer essa comparação. Basicamente é isso, entendeu? A pessoa conta, aconteceu e tal, mas não tem mais tanto impacto na vida dela. Então, o que essa abordagem MDR faz é justamente a gente transformar tudo que a gente teve de percepção dessa memória, que foi de uma forma desadaptativa, ou seja, disfuncional, uma interpretação mais equivocada, que fere, que gera sofrimento, transformar isso numa visão mais adaptativa.
Então a gente trabalha com as crenças negativas, fixando umas crenças mais positivas em relação àquilo. E aí tem todo um trabalho psicoterápico feito em cima disso. Uma prova de que essa terapia é reconhecida e é científica, porque eu falo isso porque no começo, né, era novidade, era algo de mais avançado que tinha surgido lá atrás, né, com os primeiros estudos e tudo mais, a gente escutava muitas falácias a respeito disso, por ser novo. É misticismo, é modinha e tal. Mas uma evidência importante também, uma das conquistas importantes disso, é que quem pode estudar EMDR, quem pode aplicar, é somente psicólogos e médicos psiquiatras da saúde mental, da área da saúde mental. Ponto. De resto, a gente não permite. Então é algo bem importante da gente saber, né? Que é uma abordagem séria. E é isso. Isso que é importante a gente trazer aqui. E tem uma outra informação que eu também acho relevante de trazer nesse vídeo, é que o Instituto Nacional para a Excelência Clínica, em 2005, considerou que a terapia EMDR, junto com a terapia cognitiva comportamental, que também é a abordagem que eu utilizo, então é interessante que quem aplica EMDR pode unir os seus conhecimentos com a abordagem que você já tinha e se torna complementar. Mas esse instituto, ele trouxe que a terapia EMDR junto com a terapia cognitivo comportamental com foco em trauma foram consideradas tratamentos com fundamento empírico para TEPT em adultos. TEPT é transtorno de estresse pós-traumático. Então, a gente pode entender que é uma terapia de ponta e eu posso garantir que é. Então, assim, ela é focada mesmo, na verdade, no cérebro. Então, é o cérebro que fala, que responde por você. E ela não termina quando a sessão termina. Ela continua esse reprocessamento, né, que eu falei da bilateralidade, né, dos movimentos bilaterais, do ocular e bilaterais, enfim, que podem ser estimulados de várias outras formas, não só dessa forma. Esse reprocessamento continua ao longo da semana, em que a pessoa pode acessar memórias, insights diversos através do sono, durante o sono REM, que é o que eu falei antes, né? Que esse movimento bilateral dos olhos, ele se assemelha ao movimento que a gente faz durante o sono. Então, é uma terapia que enquanto você faz, ao longo da semana você vai reprocessando muita coisa. De repente, passa uma semana, aquilo já melhorou de tal forma, de maneira exponencial, justamente por conta desse reprocessamento. E o cérebro é uma máquina incrível, né? Então, você tem lá, por exemplo, coisas que você vai trabalhar relacionadas ao medo vai entrar no elevador. Vamos falar de pequenos medos, só pra gente conseguir exemplificar melhor. Quando a gente fala desse medo de entrar no elevador, a gente tem várias redes que se conectam com o medo em si. Então, a gente tem várias memórias relacionadas ao medo que começam a aparecer. E aí vem coisas de lá da infância, vem coisas de outros, e você não tá ali são memórias que não estavam conscientes. Então vão aparecendo ali em forma de flashes, de palavras, de imagens, de sons, de cheiros. Tudo pode acontecer nesse sentido. A gente vai resgatando essas memórias do nosso cérebro. Então é uma terapia incrível, em que a gente sim pode falar de cura. E uma coisa que eu quero até recomendar para vocês, e eu não sei se eu acho que eu vou deixar os cards aqui, de repente deixo o link também na descrição desse vídeo, de algumas pessoas famosas, que eu vou trazer um vídeo da Sandra Bullock, se eu encontrar no YouTube, qualquer coisa eu deixo o link, e do Príncipe Harry, de lá da Inglaterra, que os dois trouxeram relatos a respeito da terapia EMDR, tá? Então, ela é bastante recomendada nesses casos de traumas. E assim, não só traumas, né? Porque a gente começa
é que nem camadas de cebola, eu sempre falei de camadas de cebola aqui no meu canal, que a terapia tem esse foco, mas na verdade ela é muito mais profunda, é uma terapia muito mais profunda. E como eu gosto de buscar tudo que tem de ponta, de melhor, até para melhorar a qualidade de vida dos meus pacientes, né? Então o foco é o paciente sempre, sempre. Então assim, se eu vejo que existe algo que é muito melhor que aquilo que eu já fazia antes, para complementar ou para acrescentar e etc., eu vou buscar com certeza esse conhecimento, trazer para vocês. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês nesse vídeo. Não sei se ficou claro, espero que tenha ficado claro como que funciona essa abordagem, tá? Talvez com esses vídeos vocês consigam entender um pouquinho mais. De vez em quando eu posso trazer outros vídeos dando algumas dicas para vocês também nessa linha, né? Na linha dessa terapia. E eu convido vocês a buscarem, né? Para vocês experimentarem, que eu acho importantíssimo vocês buscarem ter as suas próprias experiências, né? Para ver o quanto isso funciona. A gente escuta muitos relatos de pacientes, e isso é muito comum de acontecer, também já aconteceu comigo, da gente buscar várias terapias e tem sempre aqueles traumas que são mais enraizados, aquela coisa que, poxa, isso aqui é uma coisa que é o mais difícil de mudar, né? E a EMDR trabalha em cima disso que é mais difícil de mudar, que a gente nunca conseguiu antes com outras terapias. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha muito, se inscreva nesse canal, tá? E para você também ter acesso a outros vídeos que eu venha a postar, né? E outros que já tem aqui, que você pode deitar e rolar aqui com os conhecimentos, ok? Eu sou psicóloga, eu atendo tanto online quanto presencial, pela abordagem da terapia cognitiva comportamental e também da EMDR. Eu também atendo casais, terapia de casal. Na terapia de casal eu utilizo a abordagem da EFT, que é terapia focada nas emoções, e também terapia dos esquemas. Então, até o próximo vídeo.